Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, meu amado irmão da 23ª Igreja Batista em Mesquita, meu irmão, meu amigo, que chega até nós através desse canal concebido para que nós possamos todos continuarmos a ser alimentados pela palavra de Deus, mesmo em momentos difíceis como esse que estamos vivendo, esse momento de pandemia. É um momento que traz desafios muito complicados para nós. É um momento que traz uma mudança de vida no mundo inteiro. É um momento que traz desafios para todos nós. E esses desafios, essas mudanças, elas acontecem individualmente e como corpo de Cristo, como igreja, conosco também não seria diferente. A igreja vai precisar passar por mudanças, a igreja tem desafios pela frente, a igreja tem um longo caminho. E por isso nós estamos desenvolvendo também, por isso nós estamos desenvolvendo esse modo de nos comunicarmos, de a igreja continuar a ser abastecida pela palavra de Deus. Esses momentos difíceis, especialmente, trazem a necessidade para o nosso coração de ouvirmos palavras alentadoras, de ouvirmos palavras tranquilizadoras, de ouvirmos palavras que acalmem o nosso coração. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu queria trazer uma palavra da palavra de Deus que é tranquilizadora, que acalenta os nossos corações, que nos traz paz, que nos traz segurança. E para isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13, a última parte do verso 5. Olha só o que diz o texto sagrado. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu vou ler de novo. Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O que resta para nós diante de uma fala dessa? O que resta para nós ao recebermos do escritor da carta aos Hebreus uma mensagem tão profunda e que tanto fala aos nossos corações? A gente precisa olhar para ela, a gente precisa entendê-la, a gente precisa se aprofundar nessas palavras. Porque cada vez que a gente fizer isso, elas terão um sentido novo. Cada vez que a gente olhar mais profundamente para essas palavras, elas se revelarão de um modo novo, tanto nas nossas mentes quanto nas nossas vidas. E eu queria conversar um pouco sobre isso com você hoje. Vamos olhar, vamos tecer um olhar mais cuidadoso sobre essas palavras diretamente de Deus para os nossos corações. A primeira coisa que a gente pode chegar à conclusão sobre essas palavras é que elas tratam do centro, do cerne de uma relação. A maneira ímpar que Deus tem de se relacionar conosco.
Não importa o que aconteça. Não importa se vivemos ou morremos. Se vivemos, para Cristo fazemos. Se morremos, da mesma forma. Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. É a sua promessa que tem sido cumprida através dos séculos. E é uma relação realmente sem precedente. É uma relação sem igual. É uma relação sem explicação, na verdade. Como é que pode acontecer? Como é que nos momentos de aparente derrota, como é que nos momentos de tristeza, como é que nos momentos difíceis a gente pode passar por eles? A gente passa por eles sabendo dessa promessa. Com essa promessa gravada, escrita nos nossos corações. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essas palavras também, meu querido, mostram que Deus não faz parte da sua vida, Deus não faz parte da minha vida para ficar quietinho. Deus não faz parte da sua vida e não faz parte da minha vida para ficar num cantinho dela. Já que, como eu digo sempre, ele não criou seres ociosos, ele trabalha. Essa palavra também é a promessa de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Ele não está conosco na inatividade. Ele não está somente ao nosso lado quieto. Ele trabalha por nós. Essas palavras também garantem, e com base no texto sagrado também, que tudo o que ocorre nas nossas vidas é da vontade ou da permissão de Deus. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente só tem duas alternativas quando a gente sabe disso. Ou tudo está bem, ou tudo vai ficar bem. Não tem para onde a gente fugir. Talvez tudo não esteja bem nesse momento, mas de acordo com as promessas do nosso Senhor para nós, nós temos a confiança, a fé, a esperança de que tudo ficará bem. Essas palavras também, meu querido, elas evitam um terrível mal que é nosso por merecimento, que é meu e seu por merecimento, por justiça. Nós merecemos ser desertados e deserdados de Deus. Nós merecemos tanto não ter sua companhia, quanto as suas benesses para conosco. É isso que justamente eu e você merecemos. Mas essas palavras evitam isso nas nossas vidas. Essas palavras são a garantia de que isso não é verdade nas nossas vidas, de que Ele graciosamente nos alcançou e nos resgatou. Essas palavras também, meu querido, elas têm uma característica única. Elas só poderiam ser pronunciadas e só poderiam ser verdade, elas só poderiam existir e só poderiam fazer diferença na sua vida e na minha, sendo ditas por um Deus. Só por Ele. Ninguém mais
prometeu estar conosco efetivamente nas agonias que a gente passa na vida, na agonia maior, que é na morte e no juízo. Ninguém estará do nosso lado a não ser esse que prometeu, que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Essas palavras providenciam para todos os problemas, perdas, fraquezas, dificuldades, todos os lugares, todas as estações, todos os perigos, no tempo e na eternidade, o consolo, o conforto necessário. Porque elas provêm de um Deus vivo e atuante. Essas palavras também, meus queridos, elas têm o lastro do amor divino, da imutabilidade e da fidelidade divina. Eu tenho certeza que você sabe o que é lastro, não é? Lastro é aquela porção de água que fica dentro do navio, mas que mantém o navio em pé na água. Todo navio precisa ter um lastro. Ele não é visível, ele fica no fundo, dentro do navio, mas é esse lastro que o mantém em pé. Essas palavras têm o lastro, muitas vezes não percebido por nós, do amor de Deus manifesto no seu Filho e na obra redentora de Jesus Cristo, na imutabilidade de um Deus onisciente, onipresente e onipotente e imutável, e na sua fidelidade, que também tem essa característica de não mudar nunca. Como se não bastasse tudo isso, o Espírito Santo nos abre os olhos e essas palavras, elas, dia após dia, são confirmadas pela nossa observação de como Deus age tanto conosco quanto com aqueles a quem Ele ama. E, meu irmão, abra sua mente. Abra sua mente. O amor de Deus, ele alcança a muito mais pessoas do que você pode imaginar. Ele alcança muito mais rótulos do que você pode pensar. Olhe ao seu redor, sem preconceitos, e presencie o amor de Deus sendo manifesto nas suas criaturas. O escritor aos Hebreus, na verdade, se referia a algumas palavras anteriores a ele. E eu elenquei 3 aqui só, para a gente entender que não foi invenção dele. Ele se lembrou dos atos de Deus no passado e no passado do seu povo. Lá no começo ainda, em Gênesis, Deus diz assim, olha, não lhe deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Isso foi dito a Jacó quando ele deixou seu lar. Em Deuteronômio, nós lemos o seguinte, ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Isso foi dito por Moisés a Josué, quando Moisés lhe passava o cajado de direção do povo. Mais à frente, em Isaías, a gente ouve as seguintes palavras, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Isso foi dito pelo profeta ao povo de Israel, pelo profeta como boca de Deus ao povo de Israel, quando da promessa da providência de um Redentor. Não é de hoje, meus irmãos. Essas palavras
elas soam novas pelas motivações diferentes. Mas há muito tempo, Deus deixa claro para nós todos que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Tenha isso em mente. No meio desse turbilhão de problemas pelo qual o mundo está passando, você e eu também passamos. Mas mesmo quando as coisas parecerem não estar dando certo, mesmo nos momentos desfavoráveis, tenha em mente as palavras de Deus para o seu povo. Ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Que isso se faça verdade na sua vida, que isso se faça verdade na minha vida, enquanto vida tivermos. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, a Tua palavra chega até nós como remédio que aplaca as nossas dores. A Tua palavra, Senhor, chega até nós como o conforto para o cansado da viagem. A Tua palavra chega até nós, Senhor, sempre nos momentos em que mais precisamos. Por isso, Senhor, a nossa gratidão é eterna. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nós e através de nós. Muito obrigado pela Tua palavra nas nossas vidas. Muito obrigado pelo conforto e o consolo que as Tuas palavras trazem sempre, mesmo nos momentos mais difíceis. Muito obrigado pela Tua igreja que se reúne ali com o nome de 23ª Igreja Batista em Mesquita. Muito obrigado, Senhor. E agora, Senhor, precisamos sempre do Teu perdão, da Tua graça e das Tuas misericórdias, porque nós sabemos que somos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Ti. Te pedimos todas essas coisas com um coração muito grato, sabendo que não merecemos nada, mas fazemos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Meu querido, minha querida, que nós tenhamos uma semana abençoada e abençoadora, com isso escrito no coração. Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Amém.